Bom dia novamente, acho que agora sim vamos começar para não nos atrasarmos. Obrigada a todas as pessoas que estão a assistir ao painel que se juntou a nós para este encontro. Vou passar desde já a apresentar as pessoas. Temos connosco a participação da Celina Abcacis Moedas, diretora de formação da Católica Lisbon. Bom dia, Celine. O José Luís Nunes, da SAP Portugal, já é o segundo encontro que faz connosco. Olá, Zé Luís. Viva. A Teresa Santos, diretora comercial da Edenred. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Teresa. A Nádia Cruz, responsável de comunicação e marketing da Natixis. A Rita Xavier, diretora de recursos humanos da Nokia Portugal. E a Sandra Alvarez, general manager da PHD Media. Bom dia às três, muito bem-vindos a todos. Hoje vamos falar de comunicação. Comunicação é um tema muito vasto, neste caso obviamente falaremos de comunicação interna, como comunicar com os colaboradores numa altura tão especial, tão incerta, quem comunica, o que comunicamos quando não temos certeza de quase nada. São estes temas que nos vão ocupar na próxima hora e um quarto. Sem mais demoras, eu colocaria aqui já a primeira pergunta, começando pela Celine. Celine, o que é que esta pandemia mudou na forma de trabalhar da Católica e como é que optaram por comunicar internamente? Bom dia Cristina, bom dia a todos. A Católica, que é uma instituição de ensino, como podem imaginar, de um dia para o outro tivemos que fechar as portas e temos centenas ou milhares de alunos e isso realmente tem imenso impacto. Na formação graduada, a licenciatura e o mestrado, dentro de 3 dias passamos tudo por aulas online e realmente correu bem. Os professores que estavam imensos a resistir esta mudança do dia para o outro converteram-se ao online teaching e realmente correu muito bem. Na formação de executivos, que é a minha área, o desafio realmente é maior porque as pessoas que fazem formação executiva, os participantes da formação executivos, o que querem da Católica é também o networking, é o coffee break, é uma experiência total. E realmente no início estas pessoas não queriam as aulas online, então tivemos que mudar a nossa perspectiva e adiamos todos os programas até o dia 15 de junho e agora 15 de junho retomamos a parte face-to-face, presencial, mas também alguma parte online. Em termos de comunicação, eu acho que aprendemos imenso com esta crise. Eu acho que o essencial é nós a Católica e as instituições em geral, temos que dizer a verdade e a verdade significa de vez em quando dizer nós não sabemos, não é? Vamos fazer o nosso melhor e vamos ver step by step como é que as coisas vão acontecer. Por exemplo, agora a grande pergunta é como é que vai ser em setembro? E a resposta é estamos a preparar, temos o plano A, o plano B, o plano C. Se a DGS tiver uma regra A, então o nosso plano vai ser assim. Se a DGS ter uma regra diferente, vamos ter que alinhar. E é muito difícil que nas empresas estamos habituados a ter certezas, não é? Então sem certezas é muito mais difícil, mas eu acho que fingir as certezas eu acho que seria o pior. Obrigada, Celine. Realmente nas empresas acho que já temos o plano A, B, C, D e como diz um amigo meu, que nada o alfabeto não tem letras para tanto plano e tanta incerteza. Zé Luís, na SAP, como é que é? Certo, obrigado Cristina. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco. Quero agradecer, claro, à IRH a oportunidade de estar aqui. Queria saudar também aqui as minhas colegas de painel, não podia estar mais bem acompanhado e queria dar também boas-vindas a todos os que nos estão a acompanhar neste cenário. Bom, o que é que mudou? Cristina, eu acho que mudou tudo, de um dia para o outro, como tinha dito a Celine, mudou tudo. E de facto fomos obrigados literalmente de um dia para o outro a reaprender muito do que estávamos a fazer
e por outro lado também a aprender também a nos adaptarmos a estes novos cenários. Eu diria que nós tivemos que acompanhar uma curva de aprendizagem e uma curva de adaptação, diria em 3 grandes momentos. Um momento inicial teve muito a ver com uma alteração de prioridades. A nossa prioridade passou a ser as pessoas, passou a ser a saúde das pessoas e a segurança dos nossos colaboradores, e claramente de um dia para o outro passámos a adotar um contexto de teletrabalho, e também preocupados com os nossos clientes, com as pessoas dos nossos clientes, enfim, com os cidadãos em geral, com a comunidade em geral. E essas, de facto, foram algumas das nossas principais preocupações e que nos obrigaram a alterar completamente a nossa abordagem. E isto levou-nos, se bem que ao choque inicial que todos passaram, todas as empresas passaram, e todas as áreas e instituições, eu diria que nos levou também de imediato a um segundo momento. E este segundo momento teve muito a ver com a ajuda possível que poderíamos dar relativamente aos nossos clientes, às instituições e à comunidade em geral. Como sabem, a SAP é uma empresa líder em gestão, em software de gestão, em soluções de gestão, e considerámos que tínhamos aqui um papel extremamente importante naquilo que fosse o apoio aos nossos clientes, o apoio às instituições, na forma, enfim, mais célere possível de conseguirmos ultrapassar esta situação. E nesse sentido, um dos nossos objetivos foi disponibilizar os nossos serviços, disponibilizar as nossas soluções aos nossos clientes, à comunidade em geral, por forma a poderem facilmente, ou pelo menos tão facilmente quanto possível, ultrapassar alguns destes impactos iniciais. E eu aqui dava 2 ou 3 exemplos a este nível. Disponibilizámos uma plataforma de Experience Management que permitiu às pessoas, de uma forma geral, aos clientes, poderem aplicar questionários para recolher a opinião dos seus colaboradores, para recolher a opinião das suas pessoas, perceber como é que se estavam a dar, por exemplo, em situação de teletrabalho. Ao nível das instituições também questionários que pudessem permitir, por exemplo, aos alunos perceber como é que estavam a reagir a esta situação também de ensino à distância. E, de facto, houve aqui preocupações nesta área de auscultar as pessoas e conseguir disponibilizar um conjunto de informações que ajudassem as pessoas nestes momentos iniciais a lidar com estas situações. E o mesmo aconteceu ao nível dos clientes, disponibilizar um conjunto de questionários que pudessem facilitar também a forma como interagiam ou passariam a interagir completamente diferente com os seus fornecedores ou com os seus próprios clientes. E, de facto, este foi um aspecto extremamente importante. Outro aspecto que também tentámos disponibilizar foi a plataforma ao nível da formação. Na medida em que consideramos que com esta situação, enfim, traumática para todos, era obrigatório também que tivéssemos a possibilidade de reagir e de efetuar aqui uma adaptação àquilo que fossem as nossas novas missões nas empresas, tendo em consideração este contexto. Isso aconteceu ao nível de um reskilling, que as pessoas de alguma forma passam dentro das empresas, o que era verdade ontem não é de certeza verdade hoje naquilo que sejam as minhas atividades de trabalho, e foi também nesse sentido que disponibilizámos uma plataforma em termos de learning que permitisse disponibilizar às empresas, de uma forma geral, aquilo que fossem atividades de formação que pudessem facilitar e, enfim, adaptar as pessoas àquilo que fosse este novo contexto. Portanto, Cristina, para referir que, de uma forma global, houve muitas mudanças, mas onde considerámos que era importante estarmos tão próximo dos nossos clientes quanto possível. Aliás, isto leva-nos ao terceiro ponto desta curva. Eu diria que é quase um carrossel ou uma montanha-russa em termos de mudança, mas onde de facto nos leva ao terceiro ponto, que é claramente o estarmos próximos dos clientes, estarmos próximos das pessoas, das instituições, enfim, da comunidade em geral, no sentido de podermos ajudar a conseguir ultrapassar esta situação de uma forma conjunta. Sentimos que temos aqui um papel importante, aliás, como todas as organizações, em termos de responsabilidade social. Eu diria que mais do que responsabilidade social, teria um imperativo em termos social este tipo de apoio e claro que o abraçamos com grande responsabilidade e com um grande sentido de dever perante a comunidade, e esse era um aspecto importante.
Ao nível interno, em termos de colaboração, claro que, enfim, houve aqui também um conjunto de desafios e eu partilho aqui um pouco a nossa experiência e, claro, enquanto o que a Céline tinha referido, claramente que aqui, quando estamos a falar em comunicação interna, estamos a olhar muito para aquilo que sejam um conjunto de informações muito transparentes sobre esta situação, e foi isso que fizemos de uma forma geral, passando aqui então pela, enfim, uma total transparência naquilo que eram os cenários que estávamos a pensar seguir nestes tempos de pandemia, nomeadamente quando tivemos que sair do escritório, nomeadamente no regresso ao escritório, porque esta transparência vai também transmitir confiança aos nossos colaboradores, transmite tranquilidade e otimismo, e esse era de facto um dos aspectos fundamentais para seguir neste contexto e com base nestes desafios. Muito bem, obrigada, José Luís. Realmente comunicar com os clientes, comunicar com os colaboradores e, mais do que comunicar, acho importante o que referiste, que é ouvir o que eles têm para dizer, não é só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, ou uma comunicação nos dois sentidos. Teresa, conhecendo a Edenred, sei que fizeram um esforço brutal nestas últimas semanas para comunicar tanto internamente como externamente, sendo que se calhar focávamos mais agora na comunicação interna. Tiveram muito trabalho, não tiveram, nestas semanas? Sim, têm sido semanas intensas, longas, sem horário. Na comunicação interna, nós, na Edenred, a primeira preocupação foram as pessoas. E nesta maré de incertezas, a nossa preocupação foi sempre poder dar a possibilidade de cada uma delas manifestar quer as suas preocupações, as suas amarguras, mas também a visão que elas tinham da oportunidade que toda esta situação nos traz. E o que nós fizemos do ponto de vista interno foi criar uma dinâmica em que comunicamos não só internamente, mas comunicamos aquilo que estamos a fazer para o cliente e para chegar ao cliente. Para dar exemplos das dinâmicas que criámos, por exemplo, o que nós chamamos uma Covid. Basicamente é uma dinâmica em que teve vários períodos e teve várias cadências ao longo que a pandemia foi evoluindo, em que semanalmente, quinzenalmente, depois de 3 em 3 semanas, convidávamos as várias pessoas de vários departamentos a estar presente num webinar como este, em que trazíamos temas para cima da mesa, e isso trouxe uma riqueza muito grande à empresa, até porque muitas vezes estas pessoas estavam em departamentos diferentes, não se comunicavam tão fluidamente nem tão recorrentemente e começaram-se a conhecer melhor ainda que à distância. E esta prática foi não só implementada a nível nacional, mas também a nível internacional. A Edenred é uma multinacional e esta prática foi também adotada pelo grupo com reuniões de gestão e de participação colaborativa, não só com as áreas de management, mas com as áreas da empresa como um todo. E obviamente adotámos as tecnologias possíveis de colaboração, do webinar, mensagens em vídeo, por escrito, chat, portanto toda essa panóplia de soluções fomos utilizando e estamos a utilizar, quer internamente, quer para o exterior. Muito bem, obrigada, Teresa. Eu aproveito aqui agora o fim desta primeira parte para agradecer especialmente à SAP, à Católica e à Edenred. São 3 empresas que por acaso estão aqui hoje neste webinar, é uma coincidência, mas são empresas que desde o início do IRH sempre nos apoiaram. Acho que são dos nossos clientes, vamos chamá-los assim, ou parceiros mais antigos,
e fica aqui o meu agradecimento, porque também nesta altura mais complicada estão sempre presentes connosco. Portanto, muito obrigada aos três pelo vosso apoio. Estamos juntos. Para toda a equipa. Estamos juntos, exatamente. No bom e no mau estamos juntos. Agora, queria também, aproveito para pedir aos participantes que coloquem as perguntas que tenham no chat. No fim desta conversa iremos tentar responder ao máximo de perguntas possível. Portanto, não hesitem, coloquem no Q&A. Eu tenho aqui uma colega, a Inês, que está a analisar as perguntas e que depois, no fim, iremos colocá-las ou responder já no chat, sempre possível. Também no chat tem um link para um survey, um questionário de avaliação do encontro. Não demora mais de 1 ou 2 minutos e era importante, se conseguissem responder, é importante para prepararmos os próximos encontros e também para perceber um bocadinho o que está a acontecer aqui no mercado. Agora, ia colocar, se calhar, aqui uma pergunta um bocadinho menos politicamente correta à Sandra. Sandra, bom dia. Olá, Cristina, bom dia, olá a todos. Tu és General Manager da PHD Media, portanto, na tua posição, eu perguntava-te como é que se comunica confiança numa altura em que tudo é incerto, mas uma certeza, pelo menos nós temos, é que vêm aí tempos muito difíceis para a nossa economia e para os nossos colaboradores. Portanto, temos que transmitir confiança QB ou nesta altura é só confiança e esperamos pelas más notícias para depois? Bom dia, eu queria só antes de começar só explicar que a PHD é uma agência de meios que pertence a uma multinacional, portanto a um grupo grande de comunicação que é o grupo Omnicom. Só para contextualizar o que é a PHD. Fizeste muito bem, muito bem. E efetivamente neste momento tem que se passar confiança quando todos os órgãos de comunicação social estão a falar de pandemia e estão a falar de tudo o que está a passar. Eu acho que o que nós temos que comunicar é, acima de tudo, e penso que foi a Céline que começou desta forma, a verdade. Eu acho que a verdade é fundamental e se o tema é pandemia, nós temos que falar de pandemia, porque nós não podemos parecer que estamos aliados da realidade e tentar passar só outra parte, que não seja a parte relacionada com aquilo que é o problema que todos estamos a viver, até por uma questão de empatia. Nós queremos estar próximos das pessoas e por isso temos que falar do tema que afeta toda a gente e com o qual as pessoas estão preocupadas. Portanto, eu acho que é importante falar a verdade e falar do tema da pandemia. E depois, claro, pôr o foco naquilo que é mais importante neste momento, e mais importante neste momento, e sempre, mas diria que neste momento ainda mais, são as pessoas, a saúde, a segurança das pessoas, e depois, por outro lado, numa fase em que, no nosso caso, sendo uma agência de meios, nós podemos realizar o nosso trabalho em teletrabalho, explicar também às pessoas como é que elas vão trabalhar em teletrabalho, porque as pessoas não estavam habituadas a fazê-lo, e portanto isso também tem que ser comunicado e tem que ser explicado. No caso concreto da Omnicom e da PHD, nós tivemos aqui várias fases de comunicação, não é? Logo aquela primeira fase em que há o confinamento e nós temos vários níveis de comunicação. E nós, nessa fase, nós tivemos uma coisa que eu acho que funcionou bastante bem no nosso caso, é que nós testámos o teletrabalho uma semana antes de acharmos que teríamos que começar a colocar toda a equipa em teletrabalho. Eu acho que isso funcionou muito bem, não só para a primeira adaptação de toda a equipa, como também para testar aquilo que poderiam ser possíveis erros que viriam a acontecer e que na semana a seguir, quando efetivamente tivemos que ir todos para teletrabalho, já funcionou bem, ou pelo menos já minimizámos esses erros. Eu acho que isso deu confiança às pessoas e na realidade houve toda essa comunicação e isso funcionou muito bem. E depois nós comunicamos, no nosso caso, sendo uma multinacional americana, comunicamos a 3 níveis e que eu acho que isso gera confiança nas pessoas, pelo menos assim é o que tencionamos fazer. Por um lado, o CEO mundial, que é o John Wren, é um americano, todas as semanas faz uma comunicação para todo o grupo, e o grupo é muito grande, portanto não tem só agências de mídia, tem agências de comunicação, tem agências de publicidade, então é um grupo muito grande e o CEO faz esse comunicado todas as semanas para todos, e depois já ao nível local temos um comunicado, uma reunião com toda a equipa, também semanal, com o CEO do grupo e diariamente, no meu caso, comigo. Portanto, eu diariamente reúno com toda a equipa.
E obviamente que falo de todos os temas, tento passar confiança. O meu foco principal são as pessoas e a seguir o negócio. Nós também não podemos sair do negócio, não é? Nós temos que continuar no negócio, mantendo a confiança nas pessoas. Depois houve uma... E nessa primeira fase acho que é importante também referir uma outra coisa que nós disponibilizámos, que foi um psicólogo. Logo desde o início nós disponibilizámos sempre um psicólogo e com total liberdade todo o grupo o utilizar e foi utilizado, obviamente dentro de um contexto de confidencialidade. No caso da PHD nós já tínhamos um número de telefone que utilizávamos, nós somos muito sensíveis e trabalhamos muito a questão da saúde mental e do burnout e portanto nós já tínhamos um número de telefone que as pessoas poderiam utilizar não só para se autodenunciarem, caso sentissem algum problema, como para denunciar algum colega que percebessem que estavam com algum problema. Portanto, e nesta fase isso foi também bastante importante porque também trouxe mais esse layer adicional de comunicação. Depois, tudo o que tem a ver com as regras de segurança, não é? Acho que isso todas as empresas o comunicaram. Depois de comunicar alterações, que eu acho que também gera confiança. Imagina, por exemplo, nós na fase de desconfinamento tivemos que alterar a data, porque o governo mudou a data em que as pessoas que estavam em teletrabalho, ou que sugeria que as pessoas que estavam em teletrabalho recomeçassem. Nós tivemos que alterar a data, e, portanto, estivemos logo em cima do acontecimento e comunicámos logo também essa situação às pessoas. E eu acho que aqui o foco também é muito importante colocar o foco naquilo que nós podemos alterar e que podemos mudar. Portanto, quando estamos a falar com a equipa, claro que temos que falar da pandemia, mas colocar o foco naquilo que nós podemos mudar e não entrar em toda a conversa que não podemos alterar, que não faz parte da nossa possibilidade de fazer algum tipo de alteração. E depois, como eu dizia há pouco, acho que comunicar, muito, muito importante comunicar sobre a forma de trabalhar em casa. Neste caso, que nós trabalhamos em teletrabalho, foi muito importante, especialmente de um ponto de vista da formação das chefias. Eu acho que aqui o papel das chefias teve que ser muito bem trabalhado, porque as pessoas têm que perceber que não podem estar a tentar controlar o trabalho das pessoas que estão em casa. Portanto, acho que deve ser feito um trabalho de ensinar e que as pessoas têm que aprender muito mais a delegar, a confiar, a responsabilizar portanto, as pessoas com quem trabalham, e isto implica, obviamente, que logo desde uma fase inicial todos os objetivos e as expectativas sejam muito bem definidos para que todos estejamos a saber qual é que é o objetivo que todos temos que atingir. Eu acho que esta comunicação com as chefias e quase esta formação foi muito importante também, foi e está a ser, portanto, em todo este processo. Peço desculpa, não sei se me alonguei muito, porque eu falo muito e depois fico lançada. São temas empolgantes e gostamos muito de falar deles. Retive particularmente que talvez nesta fase é importante nos centrarmos no que realmente podemos mudar e se calhar não nos preocuparmos tanto com o que não está ao nosso alcance, que não conseguimos mudar, até pelo bem da nossa saúde mental, conforme dizias. Vamos nos centrar no que podemos fazer, já é bastante. Rita, não sei qual é a sua percepção, como é que tem sido a comunicação na Nokia? Sim, olá, bom dia. Obrigada pelo convite, com muita alegria que aceitei e fazer parte aqui também deste painel de oradores e bom dia a todos os que estão do outro lado a nos assistir. Bom, a Nokia, acho que mal ou bem conhecem, somos uma multinacional finlandesa de telecomunicações e tecnologia. O tema do trabalho remoto não era novidade para nós já o fazíamos, mas nunca numa situação como esta. Portanto, foi de facto uma mudança muito significativa no dia a dia de todos, não é? Com o simples facto de que tínhamos também de equacionar uma variável muito importante que é a vida, não é? Acho que aqui a noção, nós utilizávamos muitas vezes a questão do trabalho remoto pelo chamado work-life balance, não é? Mas eu acho que aqui o Covid veio trazer um outro enfoque que não é tanto o work-life balance, mas sim life, a vida, o mais importante. E nós, muito rapidamente, como empresa global, eu posso dizer que, no caso da Nokia, nós tivemos uma tarde para preparar toda a saída, vá lá, entre aspas, para casa.
Eu lembro-me de ter uma reunião com os meus colegas de conselho e determinarmos, vamos todos para casa amanhã, e eu pensar, mas eu tenho pessoas a entrar na semana a seguir, temos formação que vamos dar, mas como é que nós temos programas a desenvolver e como é que nós vamos fazer isto? Mas a verdade é que ou seja, o que esta situação vai trazer, e eu não estou a desvalorizar os impactos negativos que ela trouxe, foi algo que muitas vezes é muito doloroso fazer acontecer no dia a dia das organizações, nomeadamente de repente há toda uma orientação para a execução e uma tomada de decisão muito, muito rápida. As comunicações que geralmente se fazem em empresas levam muitas vezes algum tempo, porque temos que rever, tem que passar por várias pessoas, as coisas estão muito mais simples. Eu acho que aqui foi mesmo, não vamos complicar, temos que comunicar, temos que ser rápidos, temos que ser assertivos, temos que ser significativos e relevantes na comunicação e temos que dar indicações que sejam claras para todos, para saberem exatamente o que é que podem contar no dia seguinte. E isto passou-se em toda a organização. A empresa tem cerca de 2.000 profissionais neste momento e de facto, como devem imaginar, há muitas variáveis que tínhamos que tocar e tivemos que ser muito rápidos e temos estado até agora a aplicar essa fórmula. Nós constituímos uma equipa de trabalho que reúne a diário para acompanhar toda a evolução e ver os impactos também na operação. Não tivemos quebras, aliás, o simples facto de estarmos aqui hoje e não termos nenhuma quebra na internet é porque de facto há toda uma estrutura por trás que está a suportar isso e os nossos colegas não pararam de trabalhar, mas isto significa que conseguimos muito rapidamente movimentar as pessoas todas para casa. Estando as pessoas em casa, e acho que todos os meus colegas que já falam, já partilharam, foi muito rápido nós movermos todos para casa. Quando estamos em casa, como é que nós continuamos a comunicar com as nossas pessoas? E o que é que nós dizemos? E como é que dizemos? Cada um com a sua especificidade, com a sua condição familiar, uns a viverem sozinhos, outros com os filhos, outros a darem apoio aos pais, outros a trabalhar por turnos, a trabalhar durante a noite. Como é que nós chegamos às pessoas? Uma coisa que nós assumimos foi vamos criar 2 canais de comunicação, que são os canais de comunicação preferenciais para a organização. Podemos sempre fazer chegar a informação por SMS, por outro tipo de canal, mas há sempre 2 canais de comunicação que veiculam a informação para a empresa e o que procurámos fazer foi também limpar um pouco o ruído que poderá existir nos dias em que vamos comunicar uma determinada diretriz. Por exemplo, quando comunicámos que estávamos completamente em remoto, fizemos essa comunicação apenas a sair nesse dia. E nesse dia não sai mais nada. Precisamente para que as pessoas que já estão tão cheias de tanto estímulo possam centrar-se naquilo que estão a receber. Esta foi uma das estratégias que nós usámos e também procurámos, que é sempre uma variável difícil de trabalhar, que é trabalhar que nós não conseguimos controlar nada. Isto é um bocadinho aquilo que a Sandra esteve a referir, que é nós não conseguimos prever o comportamento do vírus, não sabemos se a decisão de voltar ao escritório é agora a mais certa, pode ser a mais certa tendo em conta as condições que temos neste momento, mas se o vírus eventualmente ter outro tipo de comportamento, vamos ter que voltar atrás. E isto, para quem está habituado digamos, a funcionar com alguma margem de controle da situação, é de facto desafiante. E eu acho que deixámos cair isso, e eu acho que foi todo um processo de aprendizagem que esta situação nos trouxe, a nível transversal. E eu muitas vezes estou com os meus colegas e dou-vos exemplo, nós na semana passada tínhamos a nossa comunicação preparada para incentivar as pessoas a regressar ao escritório, porque temos uma percentagem reduzida e queremos que as pessoas comecem a ganhar confiança, porque mal ou bem, esta vai ser a nossa realidade durante algum tempo. Nós tínhamos tudo preparado e estávamos confiantes, vamos criar confiança, as pessoas vão voltar. Ora,
a Nokia, em Lisboa, nós estamos ali situados na zona da Amadora, que, como vocês sabem, é um dos concelhos em que o vírus está particularmente presente. E quando nós recebemos essa informação, nós pensamos, eu não acredito, vamos ter que voltar tudo para trás. Então, reformular tudo outra vez. E há um sentimento de muitas vezes nós não sabemos como vamos gerir isto, não é? E como é que nós podemos controlar. Eu acho que o que o Covid veio trazer foi a importância de nós valorizarmos primeiro a vida e acima de tudo, sermos transparentes com as pessoas, sermos empáticos com as pessoas, porque é contraproducente nós estarmos a pedir às pessoas para virem trabalhar quando há um foco naquele sítio, não é? E isso, quando nós falamos aqui de confiança e engagement, é nestes pequenos momentos que ela se cria e também é nestes pequenos momentos que ela se destrói. E eu acho que este não é um sprint, é um long run e a diário temos que constantemente sair um pouco aqui da nossa zona de tentar controlar tudo e pensar, será que esta é a melhor decisão? Quais são os impactos desta decisão? Estamos a criar confiança, estamos a criar empatia com as pessoas, qual vai ser a reação das pessoas perante esta decisão? E eu acho que também já me alonguei. Já me alonguei. Obrigada, Rita. Obrigada. Eu retive aqui realmente alguns pontos do que mencionou, uma comunicação simples, assertiva, transparente e com informação relevante. Eu queria só que me confirmasse uma coisa. A ideia é, comunicam tudo por e-mail, sempre que é preciso, ou semanalmente, diariamente? Só aqui um aspecto para esclarecer isso. Sim, nós começámos por criar por e-mail, achamos que é um meio que funciona, somos muitos, e apesar de termos também Yammers e por aí fora, quisemos criar uma plataforma e enviamos a informação por e-mail. Depois também temos os SharePoints, em que temos depois mais informação sobre todas as indicações da DGS, sites que o Governo depois também disponibilizou, e fazemos também reuniões com os colaboradores mais ao nível das equipas, precisamente para clarificar todas as questões que possam surgir, ou as pessoas não entenderam a comunicação, ou qual é que é o impacto para mim, e portanto esse tem sido o nosso processo. E também estamos a considerar fazer agora uma all hands, um pouco de balanço do que foi este período e depois também para a frente qual é que é o plano seguinte. Muito bem, obrigada. Passava agora a palavra à Nádia e já agora pedi à Nádia, porque não o fiz antes, que explicasse muito rapidamente o que é a Natixis, em particular a Natixis em Portugal, porque todos já sabemos que é um banco, mas em Portugal não é bem um banco. Conte-nos lá, Nádia. Olá, obrigada Cristina, bom dia a todos. Para contextualizar. Claro que sim, é sempre importante. Então, rapidamente apresentando a Natixis, nós somos um banco de investimento francês, uma empresa multinacional, estamos presentes em 38 países. Em Portugal, em particular, nós começámos em 2017, março de 2017, e na altura a ideia era construir um centro de excelência em IT, portanto trazer para Portugal e construir aqui toda uma equipa tecnológica que pudesse dar suporte a todas as linhas de negócio do banco em todos os países em que está presente. Na altura o objetivo era construir uma equipa com cerca de 400 pessoas, depois achámos que era importante aumentar a equipa e passar a 640, entretanto hoje, no final de junho de 2020, já não somos apenas um centro de excelência em IT, passámos a um novo conceito que é o Hub de Inovação, porque deixamos de ter não só serviços tecnológicos, mas também serviços de suporte à banca. Estamos neste momento a construir as nossas equipas que vão dar suporte a nível financeiro, de gestão, e estamos a ter equipas então que começam a dar suporte ao banco a outros níveis. E hoje já estamos perto dos 950 colaboradores e continuamos a crescer, portanto este projeto tem tido pano para mangas e continuamos a crescer para dar suporte ao banco a nível global.
Muito bem. E como é que foi a comunicação nesta fase? Vocês são todos muito jovens, pelo que sei, a grande maioria da equipa é muito jovem, muito multinacional, de vários países, um ambiente muito internacional. Que decisões tomaram a nível de comunicação? Pedi-lhe três conselhos que daria a outra empresa fundados no que vocês fizeram. Ok, o que é que nós, como já praticamente todos os meus colegas de painel já disseram, foi uma altura em que nós aprendemos sem dúvida a não depender de planos. Tínhamos que lidar com todas as novidades que iam acontecendo no dia a dia, e este acho que foi o grande desafio. Aprendemos, a Natixis a nossa cultura já é bastante ágil. Nós destacamos até mesmo no core da organização, acho que de todos os escritórios espalhados pelo mundo, o escritório do Porto é sem dúvida aquele que é mais ágil, que tem uma cultura muito mais prática e muito mais orientada à ação. Por isso acho que de alguma forma já tínhamos alguma preparação, mas de qualquer das formas ninguém estava preparado para o que aconteceu e tivemos que nos adaptar e tentar manter a comunicação de forma mais fluida e transparente a cada dia que passava. E penso que foi a Céline que disse logo no início, tínhamos que assumir isto com os colaboradores e foi isto que fizemos desde o início. Nós não sabemos o que é que se vai passar, a empresa não tem qualquer tipo de controle sobre a situação, por isso vamos agir dia a dia, à medida que as novidades vão surgindo, à medida que as medidas vão sendo implementadas e termos esta transparência com os colaboradores foi importantíssimo desde o primeiro dia. E tentámos manter, lá está, era um overflow de comunicação, sem dúvida, quase todos os dias tínhamos informações para comunicar, mas manter esta transparência desde o início foi fundamental, por isso eu diria que este foi um ponto fundamental, mantermos a transparência com os colaboradores no local, mas também a transparência com os nossos colegas, também um pouco por todo o mundo. Para nós foi muito importante, ajudou-nos muito termos um representante nosso no Comitê de Crise Global da Natixis, que todos os dias nos informava sobre as medidas que estavam a ser implementadas, um pouco por todo o mundo, e posso dar o exemplo, no caso das equipas de comunicação, nós tínhamos uma reunião 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e estávamos sempre informados do que é que se estava a fazer nas outras plataformas, nos outros países, apesar das situações serem todas muito diferentes, a verdade é que acabávamos por nos inspirar uns aos outros, através desta transparência e desta partilha, e facilmente muitas ideias que nos iam surgindo a nível de comunicação interna vinham de outro país, entretanto mais alguém do outro lado aproveitava uma ideia nossa. E esta abertura, esta transparência para nós foi fundamental e acho que de alguma forma nos aproximamos. Algo que muitas vezes é difícil numa multinacional, nós acabamos por nos focar muito no nosso escritório local e na nossa cultura local e acabamos por nos perder um pouco no que é que se passa do outro lado. E a verdade é que este espírito de união foi fundamental e acho que é sem dúvida um grande learning para as empresas. Portanto, eu diria, comecei por falar na transparência com os colaboradores, este espírito de união e promover a partilha de experiências, não só com os outros escritórios, mas também entre os próprios colaboradores. Nós desenvolvemos um sem número de atividades e de campanhas no Yammer, através de alguns eventos internos que fomos dinamizando, através do Zoom, do Teams, e pedíamos aos colaboradores, partilhem a vossa experiência em casa, partilhem as vossas dificuldades, os vossos receios. Os managers, também fizemos algumas reuniões apenas com managers da nossa comunidade de influencers da Natixis, partilhem as vossas dificuldades, como é que está a ser fazer onboarding de newcomers sem que eles nunca tenham entrado na empresa, sem que eles nunca vos tenham visto, a vocês e à equipa pessoalmente. Esta partilha de experiências também foi fundamental para promovermos este tipo de comunicação. E eu diria que o terceiro ponto foi termos sempre bastante proximidade. A forma como comunicámos, mais do que transparente, foi sempre muito ágil e muito prática. Ainda agora estávamos a falar destes eventos com colaboradores, claro que sim, também nos apoiámos bastante no e-mail, mas eu diria que a principal iniciativa que tivemos com os colaboradores foram os nossos town halls, que eram os eventos globais da empresa, de status, que fazíamos trimestralmente, passaram a acontecer de forma virtual de 2 em 2 semanas. Ou seja, de 2 em 2 semanas tínhamos a nossa comissão executiva a esclarecer as dúvidas dos colaboradores. E é curioso porque acho que a nível do trabalho da confiança dos colaboradores na empresa, conseguimos aqui trabalhar este âmbito de forma muito bem sucedida,
porque a cada town hall que fazíamos, a cada resposta que dávamos, desde o CIO, à nossa Senior Country Manager, ao nosso diretor de RH, o colaborador ter a sua resposta ali à mão pela sua comissão executiva, isto ajudou imenso a trabalhar a confiança dos colaboradores, a moderar expectativas e a mostrar que estamos aqui, estamos ao vosso lado, contem connosco para o que for preciso. Nós também não sabemos o futuro, não temos grandes certezas de nada, mas tudo o que vos pudermos esclarecer, todas as vossas dúvidas vão ser tidas em conta e o vosso feedback é sempre fundamental. Eu diria que esta foi, a nível de comunicação interna, por muitos SharePoints e e-mails que tínhamos trabalhado, estas reuniões que fazíamos quinzenalmente foram fundamentais para trabalhar a confiança. Muito bem. Tive aqui também 3 pontos: transparência, união e proximidade com as equipas. Proximidades em particular seguramente das FIAs, e queria aqui abordar então o segundo ponto que tínhamos na nossa agenda para hoje, que é o papel da liderança. Acho que aqui os líderes de repente foram colocados em teletrabalho como os outros e gerir pessoas nunca é uma tarefa fácil, tiveram que o fazer de repente em teletrabalho e sem terem tido formação para isso. Daí decorreram também, creio que alguma tendência para o micromanagement, como se diz, ou seja, muita verificação, muito controle, e o líder português acho que já tinha essa tendência para ser muito controlador das tarefas dos seus subordinados. Gostava de abordar aqui este ponto da liderança e dos líderes não terem tido formação para serem responsáveis de pessoas em teletrabalho. Começava aqui pela Celina. A Celina era católica, uma empresa especializada em formação. Qual é a tua opinião aqui sobre este possível micromanagement que veio a acontecer? Ou não? Vou tentar responder de 2 maneiras. Uma maneira é da minha experiência própria, eu e das minhas equipas, e a segunda é como professora e o que é que nós sabemos um bocadinho de como é que se pode fazer na liderança de equipas remotas. Eu pessoalmente e as nossas equipas foi muito de repente, e então outra vez eu tenho 2 chapéus. Eu como professora eu estou muito habituada a trabalhar à distância e a trabalhar mas com pouca hierarquia. Então isso é uma profissão, um professor universitário, uma pessoa que trabalha, pode trabalhar de casa, pode trabalhar do aeroporto, então isso é bastante fácil. Quando implica gerir equipas e coisas dessas, claramente é muito mais complicado. Como estavas a dizer, e realmente eu concordo, eu acho que é uma tradição portuguesa, ou um hábito de trabalho que implica bastante controle e neste contexto, como é óbvio, foi bastante difícil. O que eu senti é que realmente há uma diferença entre o controle e a comunicação regular, porque o contrário do controle podia ser deixar as pessoas fazer tudo o que querem, mas eu acho que neste contexto as pessoas não querem estar sozinhas em casa não estou a dizer que sem controle, mas sem liderança. Então o jogo nisso parece-me é tentarmos criar a liderança sem necessariamente ser o controle, e realmente não é fácil. Nisso como no resto eu acho que não há nada como a autenticidade, e é um bocadinho aceitar e dizer nós não sabemos, vamos aprender em conjunto e vamos fazer o nosso melhor, e para aprender it's about learning by doing e fazer erros e aprender dos erros, não é? Depois, nós na Católica temos uma área de Organizational Behavior e gestão de recursos humanos, e temos especialistas nestas áreas, que não é o meu caso, mas eu tenho a sorte de ter professores ao meu lado com alguma expertise e algum conhecimento, e eu fui falar um bocadinho com eles para saber o que é que são as conclusões. E basicamente, no caso das equipas remotas, o segredo é muito nos processos, como em muitas coisas, é ter muitos processos estabelecidos que facilitam a gestão das equipas. E não significa, outra vez, o processo não é necessariamente o controle. O processo é ter uma lista de KPIs, uma lista de reuniões, ter um processo muito, muito bem estruturado. De uma certa maneira, o que é que se faz em presencial de forma informal é muito mais difícil de fazer de maneira informal com distância. E então, o processo é um bocadinho segredo não é o segredo, mas o ingrediente
para fazer as equipas trabalhar quando o informal não pode existir ou tem muito mais dificuldade para existir? Então, duas perspectivas. Muito bem, muito obrigada. Perguntava aqui aos nossos panelistas se querem acrescentar alguma coisa sobre este tema. Os líderes estão a fazer mais micromanagement atualmente ou não? Muitas vezes ouço as pessoas a dizerem que têm a sensação, e provavelmente não será só uma sensação, de pelo facto de estarem em teletrabalho, trabalham muito mais. Trabalham muito mais porque vêm de elas e têm mais tempo, não gastam tanto tempo no trânsito, ou porque é-lhes exigido mais pelas lideranças que se calhar têm alguma sensação de perca de controle. Quem é que me ajuda aqui a esclarecer esta dúvida? Teresa, força. A Teresa foi mais rápida. Mas eu só tenho um comentário muito breve a fazer. Aquilo que, e também falo da experiência própria de liderança, obviamente, liderança tem tudo a ver com confiança e gerar ecossistemas de confiança. E aquilo que temos procurado fazer na Edenred, acima de tudo, é procurar que as pessoas tenham a autonomia e tenham os processos, tal como a Celine estava a dizer, bem definidos, para poder, em circuito próprio, criar as suas próprias dinâmicas. Mais do que o micromanagement, é essencial criarmos um sentido de missão. As pessoas têm que ter bem definido à partida qual é a missão, qual é o objetivo para que todos estamos a caminhar, e aqui quase que se levantou uma missão, eu não diria nacional, mas todos nós estamos a contribuir para a empresa, para nós e para o próximo, para o país, e esse sentido de missão acaba por fazer com que as pessoas rapidamente, quando têm que decidir, não tenham que perguntar, porque elas já sabem qual é o objetivo final. E a palavra que eu gostava de deixar é esta: criar um sentido de missão. Para isso há que comunicar com regularidade e estar muito claro qual é o objetivo que cada um está a contribuir, qual é o KPI, qual é, no fundo, quais são as regras e qual é o fim a que eu me proponho chegar. Cristina, eu gostava de acrescentar um ponto ao que a Teresa disse, se for possível. Só acrescentar que um output muito interessante que tivemos nesta fase do Anatixis, num desses eventos que fizemos, pedimos a todos os colaboradores que estavam presentes para construir numa nuvem de palavras e dizerem-nos quais tinham sido os pontos mais positivos desta fase para a sua equipa. E de uma forma muito geral tivemos comunicação e colaboração como as duas palavras principais. É curioso porque, e depois falando pessoalmente com alguns colaboradores, é muito o que nos têm dito, quer managers, quer membros das equipas, que a comunicação e o espírito solidário de colaboração entre a equipa melhorou muito durante esta fase, o que é curioso. Quando de repente deixamos de estar pessoalmente com a equipa todos os dias, a comunicação acabou por se tornar muito mais fluida e muito mais presente. Por isso acho que este pode ser, de forma geral, um ganho que esta fase trouxe às equipas. Posso? Obrigada. Por ordem, a Sandra levantou a mão primeiro, depois já vamos a Nádia. Mas a Rita levantou antes. Eu levantei. Sim. Aqui acrescentar também que, de facto, nós vimos uma tradição muito de ceticismo de dúvidas face ao teletrabalho. E por mais que queiramos aceitar, acho que foi mesmo o Covid veio trazer esta nova realidade. E as próprias pessoas que muitas vezes se opunham e eram céticas, elas próprias também foram para teletrabalho e tiveram que aceitar essa realidade, não é? Portanto, foi todo um processo de gestão de mudança que aconteceu não só nas equipas, que há muito tempo queriam trabalhar por uma questão do work-life balance, mas os próprios FIAs também tiveram que se adaptar.
E à parte de toda a dinâmica que se teve e novos hábitos, não é, de dia a dia que se tiveram que criar, uma coisa é eu pegar no carro, ir até ao escritório, depois estar lá com os meus colegas, irmos beber um café, tudo isso se foi perdendo. E agora, tudo bem, nós temos as nossas rotinas já, não é, em casa, os nossos circuitos muito curtos em casa, não é, entre cozinha, casa de banho, sala, quarto, temos isso criado. Mas o que veio aqui despoltar, e isso foi uma realidade que eu acho que as lideranças sempre tiveram, mas que agora ainda é mais evidente, que é o indivíduo e a sua situação. E o que é que ele está a viver, o que é que ele está a experienciar. Não consigo encontrar nenhuma reunião, desde o momento que entramos em isolamento até agora, em que não investimos pelo menos uns 10 minutos no início da reunião a perguntar como é que estamos. E usamos muitas mãos, eu não sei se já repararam, nós todos agora dizemos precisamente pela questão de que não conseguimos, e eu acho que isto foi uma aprendizagem que as lideranças tiveram que fazer agora, que é, eu preciso de gerir a realidade emocional e o desconforto que toda esta situação está a causar na minha equipa, e só depois de eu perguntar como é que estão, de eu perceber como é que as coisas estão, de eu perceber as dificuldades que elas estão a sentir, é que eu posso começar a falar sobre como é que as coisas em termos de trabalho estão a decorrer. E eu creio que isto foi de facto uma aprendizagem, e há um risco que é, se voltamos ao registro anterior, que era, temos a reunião para fazer um ponto de situação sobre o projeto, sobre as vendas, e não fazemos esta primeira fase de introdução de quase um post-check à equipa, corremos o risco de não conseguirmos criar empatia com as pessoas, de não criar confiança, e a reunião é quase que, pronto, é feita, mas não é feita com uma fluência, uma adesão e uma partilha que se conseguiu, porque de facto uma das coisas que aconteceu aqui foi, é fundamental dar e gerir o espaço, a mudança, o desconforto, e também respeitar o ritmo de cada pessoa, respeitar as dificuldades que estão a ter. Fundamental também preparar backups, não é? Até que ponto é que, se eventualmente alguém da minha equipa se sentir mal, ou tiver alguém que tenha que ficar a dar apoio à família, como é que eu giro tudo isto? E também atribuir tarefas específicas às pessoas. A Nádia falou da questão de termos um propósito, acho que foi a Cristina também, já não sei quem é que foi, de ter um propósito, não é? E de ter uma visão, acho que foi a Teresa, exatamente, de ter um propósito. Isso é fundamental, ter uma visão. Podem dizer, mas como é que nós podemos ter uma visão num mundo tão incerto? Pode ser simplesmente determinar o que é que nós vamos fazer daqui a 3 meses, ok? Vamos nos centrar naquilo que nós podemos fazer. Há muita coisa que está a acontecer, são muitas realidades, há muito receio, nós não sabemos, mas vamos nos centrar naquilo que nós podemos fazer. E aqui também outro ponto, e já passo, que é, também é muito importante as lideranças estarem presentes e darem a cara. Há de facto uma gestão que é, mas dar a cara como, Rita? Mas eu não sei o que é que eu vou dizer, ou se a pessoa começa a chorar na conference call, porque tem se calhar uma pessoa possivelmente da família que está infectada, mas o que é que eu faço? E há uma tendência para, se eu não aparecer, eu não tenho que lidar com isto, e portanto há alguém que vai lidar. E eu acho que aqui é fundamental as lideranças estarem presentes, darem apoio nas grandes e nas pequenas transições, porque são nestes momentos que eles ganham ou perdem as equipas, e muitas vezes pode ser simplesmente dizer, olha, eu compreendo o que estás a sentir, eu percebo que é muito difícil, diz-me em que medida que eu posso te ajudar. Pode ser simplesmente estar a ouvir a pessoa. E eu não estou a dizer que os líderes têm que se tornar confidentes, nem psicólogos, mas são eles a face da empresa, e são eles que têm a responsabilidade de acompanhar as equipas nestes grandes momentos pequenos de transições, mas momentos muito grandes que são estes, e são momentos-chave, eu diria, são momentos-chave, e iremos ter um novo estilo de liderança para a frente. Acho que não vamos voltar ao passado, acho que de todo, there is no turning back, e portanto vamos ter mesmo um novo estilo de liderança daqui para a frente. Eu não sei o que é. Sandra, agora sim, é a tua vez. Só acrescentar 2 coisas muito rápidas. Primeiro, gostava que não ficássemos com a ideia que o trabalho remoto é
é só isto que nós vivemos, porque eu acho que a questão do confinamento, o facto de nós não podermos sair de casa fez com que o work-life balance parecesse que o trabalho remoto não colaborava com o work-life balance, o que não é verdade. Nós é que estamos mais confinados em casa e se calhar acabamos por trabalhar mais horas também por essa razão. Portanto, todo o glamour associado ao trabalho remoto, acho que não devemos deixar de o ter porque ele existe e este caso foi um caso muito específico. Queria acrescentar uma outra coisa que tem a ver com o feedback que é dado às equipas e que nesta fase se torna ainda mais importante. Se ele já é muito importante porque às vezes nós estamos juntos e às vezes basta um simples sinal nosso e a outra pessoa percebe se o que fez é bom ou mau, eu acho que agora mais importante ainda é não só definir o que são os objetivos, como dar feedback sobre o que está a passar. E depois muito rapidamente só queria dar um exemplo de uma coisa que nós fazemos na PHD. Eu diariamente faço uma reunião com toda a equipa às 9h30 da manhã, porque foi a hora, pus em votação e foi a hora que foi escolhida, não tem nada a ver com o controle, pode ser a qualquer hora, nós todos achámos que era a hora que cortávamos menos o dia. E isto tem 3 objetivos e todos os dias existe um tema e todos os dias esse tema é tratado por uma pessoa diferente, que o escolhe. E o que é que eu acho que está a funcionar muito bem? Por um lado serve como formação para a equipa, por outro lado serve para manter o relacionamento entre a equipa e num terceiro ponto onde está a funcionar extremamente bem tem a ver com o facto de dar palco a pessoas que normalmente não o têm, porque normalmente são mais as FIAs e as lideranças que têm que falam em público, que falam com as equipas, e aqui não, aqui como todos participam, independentemente da função que têm, eu acho que é uma coisa que está a funcionar bastante bem nestes 3 pontos. E não me alongo mais porque sei que já estamos. Não, temos tempo. Zé Luís. Ok. Eu queria apenas aqui acrescentar relativamente a este ponto que estava aqui a ser referido, que realmente pelo facto de não estarmos, enfim, reunidos em sala, não estarmos em contacto presencial, temos aqui um conjunto de outros cenários que vão compensar esta perda. E eu penso que isso justifica um pouco este tema do micromanagement que estávamos a referir. O micromanagement surge precisamente porque pretende compensar a falta do contacto pessoal que existia anteriormente. E daí, e eu concordo plenamente com o conjunto de iniciativas que possam surgir precisamente para compensar esta falta de comunicação que deixou de existir pelo facto das pessoas estarem a trabalhar em casa. Daí a importância deste novo cenário colaborativo que todos nós já falámos de alguma forma e que pode reforçar aquilo que sejam estas necessidades de comunicação. E eu penso que ao longo do tempo, porque uma vez mais isto continua a ser o tal ciclo de aprendizagem, ao longo do tempo o tema do micromanagement vai sendo diluído com base num conjunto de novas capacidades e de competências que todos nós passamos a ter com este novo ambiente do teletrabalho. E eu queria aqui apenas reforçar 2 ou 3 exemplos que a SAP está também a utilizar neste contexto. Um deles tem a ver, como a Sandra tinha referido, aquelas reuniões diárias. Nós temos uma pausa para café diária. O que significa dizer que, ao nível de equipa, existe uma pausa para café remota, em que podem ser discutidos os temas mais diversos. Podem ser de trabalho, mas também podem ser extra-trabalho, em que o objetivo é, de facto, permitir à equipa um momento de descontração, um momento em que possam falar daquilo que seja, enfim, o mais necessário naquele momento, naquele dia e naquela hora, e a partir deste momento também garantir um cenário de total equilíbrio naquilo que seja uma comunicação que possa existir. Eu acredito que quanto mais momentos destes, não será obrigatório pausas a todo momento para café, mas quanto mais momentos de interação, de colaboração entre as equipas possam surgir, menor a tendência que vai existir, mesmo ao nível do management, depois de ter que acompanhar com esta micro-observação tudo o que sejam as atividades dos colaboradores e das equipas. Outro aspecto que considero também importante, que de alguma forma foi referido, foi o management tem aqui um papel fundamental, não só ao nível dos responsáveis de equipa, mas estou a falar também ao nível do top management das nossas organizações, tem um papel fundamental neste contexto de comunicação. Nós temos uma reunião semanal, e penso que a Nádia também já tinha referido um pouco este contexto, temos uma reunião semanal para toda a empresa, nós somos cerca de 450 colaboradores,
Portanto, temos uma reunião semanal em que é orientada pelo nosso diretor-geral, em que, no fundo, apresentam um conjunto de temas que são fundamentais, temas relacionados com a pandemia e com o impacto que está a ter, temas relacionados com o negócio naturalmente, e depois temos temas um pouco mais lúdicos, isto é, cada semana surge um tema diverso. Uma semana é o dos colaboradores apresentarem alguns dos seus hobbies, e fiquei a conhecer que alguns dos meus colegas são verdadeiros artistas naquilo que seja um conjunto de atividades adicionais que eu nunca imaginei e hobbies adicionais que eles tivessem. Outra semana podemos convidar uma referência externa, uma pessoa externa, até pode ser um dos nossos clientes que vai apresentar também algum exemplo do que está a fazer nestas áreas. Isto é, tentamos semanalmente ter aqui um contexto mais diversificado de experiências de colaboração que possam precisamente enriquecer esta relação que, apesar de virtual, tem que existir e tem que ser reforçada num contexto colaborativo. E eu penso que este é também um aspecto importante e que queria partilhar convosco neste cenário, até porque a realidade que hoje conhecemos é uma realidade que, na minha perspectiva, se vai manter. Se vai manter não só no que diz respeito ao teletrabalho, mas também num conjunto de novas competências que vamos ter que adquirir em termos de colaboração, em termos de comunicação. Porque quer queiramos, quer não, este conjunto de cenários modificaram as pessoas. As pessoas têm, de facto, hoje um conjunto de prioridades que são diferentes, naturalmente, face a esta situação, e modificaram também as empresas, modificaram as organizações, porque hoje também têm que lidar com essas prioridades e têm que, de facto, fazer este conjunto de planos que estamos aqui a discutir. E vai claramente também mudar a gestão das próprias pessoas. Isto é, nós vamos ter também aqui um papel fundamental neste acompanhamento deste conjunto de mudanças, porque os nossos modelos de gestão vão também ter que ser reaprendidos de alguma forma e vão ter que ser reavaliados de alguma forma, precisamente porque a realidade com que estamos a viver nos últimos 3 meses vai, de certeza, colocar-nos um conjunto de desafios que não esperávamos, nomeadamente neste contexto colaborativo que estava a referir, mas também ao nível daquilo que seja uma visão global que as pessoas passem a ter de um contexto de trabalho, passa a ser um contexto de trabalho completamente diferente daquilo que acontecia há uns meses atrás. E, portanto, apenas para deixar aqui estas mensagens naquilo que é, na nossa perspectiva também, estes grandes desafios que vamos ter pela frente, que são claramente para as pessoas, claramente para as empresas e claramente também para uma gestão global em termos de gestão destas mesmas pessoas. Obrigada. Realmente acho que é importante referir que o que estamos a viver não é o teletrabalho no sentido mais lato do termo, ou seja, realmente encontramos numa situação complicada, arranjamos a solução possível, foi ir para casa e nos mantermos em segurança e continuar a trabalhar de alguma forma e a manter as empresas a funcionar, mas acredito que isto tem muito pouco a ver, até psicologicamente, com o que pode ser o teletrabalho, tal como acredito que ele seja definido quando a pandemia acabar. Realmente estamos aqui não num sprint, mas numa maratona, uma maratona que eu acho que ainda está a começar, talvez seja eu pessimista, mas acredito que ainda estamos no início da maratona. E estava aqui a dar uma vista de olhos já às perguntas e uma delas pareceu-me bastante interessante. Estamos no início de uma maratona, estamos já há 3 meses, mas começam a surgir alguns sinais de ansiedade e de problemas de saúde mental nas empresas. E eu queria obter o vosso feedback enquanto chefias. Como é que estão a detectar isso? Acredito que estão com todas as ferramentas das quais falamos até há pouco, as reuniões, com a comunicação, com a confiança, mas estão prontos para verem surgir mais sinais de saúde, de alertas ao nível da saúde mental e responder a estes pedidos de apoio? Como é que estão a ver isso nas vossas empresas? Quem é que quer começar? Sandra? Eu posso começar. Eu como referi anteriormente, isso é um tema que para nós é muito importante, já era antes da pandemia e, portanto, nós já tínhamos o tal telefone para onde se pode fazer esse tipo de denúncias, mas neste período, efetivamente, a situação piorou e é normal que piore, e há períodos que são piores, não é? Há alturas em que, por exemplo, tem que haver despedimentos
é pior, há alturas em que efetivamente se nota, por exemplo, no nosso caso, que nós disponibilizamos um psicólogo para fazer o acompanhamento, notamos que existem picos maiores de acesso a esse psicólogo. E é uma situação que nós realmente estamos alerta. Nós temos tido, eu no início não referi, mas também o fizemos, portanto, nós não comunicamos com as pessoas só durante, diria, o horário de trabalho, sendo que o horário de trabalho hoje em dia é uma coisa bastante flexível, não é? Nós, por exemplo, especialmente na fase inicial, nós durante o fim de semana, para aquelas pessoas que sabíamos que estavam sozinhas ou que viviam sozinhas e que não podiam sair de casa, tivemos o cuidado de nos dividir em equipas dentro da equipa de gestão e falar ao fim de semana com essas pessoas, perceber se precisavam de alguma coisa. Depois chega-se a uma altura em que se percebe que as pessoas estão perfeitamente bem e também não queremos passar ao limite de sermos quase chatos, não é? Não é esse o objetivo. Mas houve esse acompanhamento e continua a haver, e pronto, existe a total disponibilidade. E acho que é muito importante que as pessoas percebam isso, que nós estamos sempre lá, não para controlar, mas para ajudar. E ajudar a todos os níveis, quer seja profissional, quer seja pessoal, e isso tem que ser dito, porque nós às vezes assumimos que as pessoas sabem, mas as pessoas não sabem. Nós temos que dizer, temos que ser explícitos na mensagem, e dizer que nos podem ligar a qualquer hora, existe um psicólogo disponível. Isto tudo tem que ser dito, não basta... Nós também utilizamos o e-mail como uma ferramenta de comunicação, não é a nossa principal ferramenta, só a nível do presidente do grupo americano, essa é a ferramenta de comunicação, é muito mais, depois claro tem a ver com a dimensão das empresas, mas é muito mais neste momento as videocalls, as próprias chamadas telefónicas que não têm que ser todas com vídeo, não é? Agora parece que a moda tem que ser tudo com vídeo, não tem que ser tudo com vídeo, e portanto nós temos esse cuidado e fazemos esse acompanhamento dessa forma. Mas sim, surgem mais problemas nesta altura, que é normal. Muito... Acho que disseste uma coisa muito importante, que às vezes as chefias tomam como evidente, mas que nem sempre é evidente, é que estão disponíveis para problemas profissionais ou pelo menos para ouvir no caso de ansiedade e problemas pessoais. Acho que nunca é demais dizer que se tem que dizer e repetir. Não tomar isso como dado adquirido e achar que as pessoas sabem que estamos disponíveis se precisarem. É importante insistir nessa mensagem. Alguém mais quer intervir sobre este tema? Se não tenho aqui. Sim, eu posso. Sim, também no caso da Nokia, nós já tínhamos uma empresa online de apoio, portanto, psicológico, portanto, em que as pessoas podiam contactar por telefone e terem um acompanhamento do outro lado. Já existia e isso foi ainda mais evidente como sendo um serviço muito importante no momento em que entramos em isolamento, em quarentena, e continua disponível para além do psicólogo que tínhamos também na empresa, que também foi para remoto, não é? E portanto continua a dar apoio aos nossos colegas. Para além disso, focámos muito no papel das FIAs, precisamente porque pela nossa dimensão nós não conseguimos estar tão próximos e portanto aqui foi um trabalho intenso de formar as FIAs, de prepará-las para poderem estar perto das pessoas nos momentos, em todos os momentos, não é? Portanto fizemos mesmo quase que uma checklist de alguns pontos que tens que ver, se todos podem desempenhar as tarefas no horário normal, quem é que precisa de se ligar mais tarde, porque se calhar tem que pôr o filho a ligar-se à escola, portanto toda essa gestão e acompanhamento também que fizemos junto das FIAs foi fundamental. Evidenciámos também os canais de apoio e agora tem sido também um proliferar de novos, de iniciativas de grande generosidade. Portanto, apesar de sermos uma empresa de informática, há todo um lado B da empresa que agora está a emergir e, portanto, temos colegas que oferecem sessões de mindfulness, que oferecem sessões de zumba, que, portanto, há todo aqui e ainda estamos aqui a começar, eu já estou com algum receio do que é que poderá vir, portanto, há pessoas que fazem bolos, portanto, há todo aqui um universo e também estamos a ter pessoas que agora estão a descobrir finalmente os seus talentos, porque acabam por ter que desocupar o tempo, não é? E por saber que há colegas que também fazem isso, não fazia ideia que também fazias corridas ou fazias trails, eu também faço, não sabia. Então acho que começamos a ter aqui não só o apoio
evidente, numa situação já evidenciada de algum desequilíbrio, de alguma necessidade de apoio, mas também recursos. Eu acho que aqui é muito importante nós pensarmos que vimos de um momento muito forte de medo, em que não sabíamos o que era isto, havia muito receio, e agora estamos a entrar num momento que, não descurando o receio e o respeito que temos de ter pela situação, de pensarmos que temos recursos ao nosso dispor. Cada um de nós tem os seus recursos, e as pessoas estão a investir mais em procurar outras coisas que lhes permita também manter essa sanidade mental mesmo à distância. E, portanto, é isso que eu queria só também aqui reforçar. Muito bem. Nunca houve tantos padeiros caseiros como agora, e nunca nasceram tantos artistas. Exatamente. Desde o início de março. Isso é fantástico, porque também se criou uma solidariedade muito gira nas empresas e entre empresas. E permita-me só uma coisa, Cristina, que foi, tivemos ao ponto de colegas nossos a se disponibilizarem para dar apoio escolar aos filhos dos nossos colaboradores. Portanto, e nós, portanto, que vai desde os 5 até aos 12, e portanto quase que foi um apoio escolar remoto, e tivemos isto é um altruísmo de uma coisa que eu nunca pensei, não é? E portanto eles próprios davam matérias, uns que vêm do estrangeiro e portanto sabem as traduções, não é? Inglês, português, francês, físico-química, e portanto este tipo de iniciativa que emerge sem nós termos que fazer grande esforço é também maravilhoso. E é algo que tem que ser cada vez mais potenciado, porque as pessoas de facto agora já passaram essa fase e querem mostrar que têm recursos e mais do que desenvolver esses recursos, querem dar. E eu acho que isso é muito importante, nós podemos acolher essas iniciativas e dar-lhes vida, não é? Que eu acho que isso também é de facto o mais importante que nós temos que fazer neste momento para gerar engagement quando nós não estamos fisicamente presentes. Portanto, como é que nós conseguimos trabalhar isso, não é? Portanto, no fundo, acolher estas iniciativas que vêm do coração para ajudar os outros. Claramente, sabendo o nosso propósito e o propósito da empresa na qual trabalhamos, e se estes dois propósitos estiverem alinhados e baseados numa relação transparente e de confiança, com certeza que irão sair daqui e desta fase tão complicada coisas boas, não só coisas más. Estamos quase no fim do nosso tempo, aliás, estávamos no fim do tempo que tínhamos previsto, portanto, eu pedia, se possível, às pessoas que estão a assistir para responderem ao nosso survey, que tem o link aqui no bate-papo, são 2 minutinhos e é muito importante para nós. Por exemplo, já pude ver aqui nas perguntas que nos colocaram que há muitas questões à volta do teletrabalho, portanto eu comprometo-me a fazer um novo webinar exclusivamente sobre teletrabalho, não podemos abordar aqui hoje todas estas questões que são muitas. Agradeço imenso a vossa participação, a assistência, e agora, conforme previsto, temos uma surpresa para todos os assistentes e para vocês, para quem tiver disponibilidade, obviamente não é obrigatório. Tem um link diferente do survey, outro link no Q&A que nos vai levar para um escape room interior, ou seja, como não podemos ir lá para fora, estão convidados com a Mapa Zero, com o Tiago, que também entrou agora aqui na conversa, para participarem num jogo, que é um escape room, mas interno. Tiago, queres só explicar rapidamente o que as pessoas devem fazer? Antes de mais, bom dia a todos. Queremos também agradecer o convite que nos fizeram para esta pequena dinâmica de team building online, que se enquadra perfeitamente nesta situação da comunicação, porque todos nos tivemos que reinventar, nomeadamente também a Mapa Zero, porque nós, acima de tudo, somos uma empresa cujo core business é team building e eventos corporativos, e a realidade é que presencialmente foi-nos difícil fazer esse tipo de atividades, então começámos a reinventar e surgiu o team building online. Neste caso, e a nossa proposta, e antes de mais eu sou o Tiago Carvalho, sou responsável pelo Departamento de Marketing e Comunicação. A nossa proposta de hoje é muito simples. Nós criámos um link de Zoom que eu peço depois aos participantes que estiverem interessados que entrem, em que vamos fazer uma dinâmica de team building
onde depois quem estiver do outro lado da sala vai-vos explicar um bocadinho melhor e dar-vos uma pequena introdução antes do jogo realmente começar. Mas estamos aqui a falar, quando falamos de um escape room, nós acabamos também por nos atualizar e fazer umas coisas diferentes, em que temos os escape rooms chamados in-city e os in-home. Os in-city são transportar as 4 paredes para um cenário citadino, e neste caso o in-home é não ser necessário deslocar-nos a uma sala de escape rooms, mas nós conseguimos fazer através de aplicações e através do Zoom, onde fazemos a partilha de uma tela e as pessoas têm interação direta com a nossa aplicação, que tem um jogo inserido com determinadas dinâmicas que faz com que todos os participantes possam então usufruir desse jogo. Hoje gostávamos e queremos mostrar um bocadinho dessa vertente, até porque será novidade para alguns de vocês e podem também tirar daqui algumas ideias para aquilo que possa ser a comunicação interna, a recuperação e engagement juntamente dos vossos colaboradores e quem sabe até os vossos próprios clientes. Portanto, Obrigada, Tiago, desculpa interromper. Portanto, quem quiser, é muito engraçado, porque vão ser divididos em várias salas do Zoom, também é uma forma de conhecerem as pessoas que estão a assistir e de conversarem um bocadinho entre vocês. É só entrar aqui no Q&A, está lá, já estive a verificar o link para a reunião Zoom organizada aqui pela Mapa Zero. Pela minha parte, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Respondam a survey e entrem no Q&A. Obrigada. 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 Obrigada, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado a todos. Até breve. Tudo a correr bem. Igualmente.